Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Um dia estava eu em paz, no meu recanto, toco o telefone de Narte, e eu, Senhor, atendi, e a gente tem uma rivalidade pessoal, eu sou flamenguista, ele é fluminense, né? A tensão já fica no ar. Aí ele disse: Pastor Marcos, estava eu aqui conversando com Norma e com as minhas filhas. E eu naquela expectativa, o coração acelera. Falei: meu Deus, o que vem aí dessa família? Ele falou: então nós estamos tentando pensar aqui, fazer um congresso. Ele foi me falando. Eu falei: que legal, Dinati, ótimo, muito bom. Então a gente pensou num fundamento bíblico, teológico. Falei: ótimo, maravilha. A gente pensou em você. Eu falei: ai, Senhor. Mas, Dinardi, o que você tem em mente? Aí ele foi explicando, você sabe como ele é, né? Empolgado e tal. E eu tentando: Senhor, como é que eu vou responder? Aí eu falei: Dinardi, dá um tempinho, deixa eu orar. Ele falou: tá bom, te dou um tempo para orar. E aí, na hora do almoço, estava eu lá almoçando com minha esposa. Eu expliquei para ela, tentei explicar, meu Dinardi, o que você tinha em mente. Falei: Daci, o que me preocupa é como eu vou achar uma base bíblica para um assunto desse? E aí a minha esposa, com uma simplicidade teológica tão profunda, Dinardi, ela falou: na Bíblia toda. Falei: tá bom, vamos achar base teológica na Bíblia toda. E aí então eu comecei a pensar sobre a história da redenção numa abordagem teológica inclusiva. E o desafio é olhar para o Antigo Testamento hoje e o Novo Testamento amanhã. Então, hoje a gente vai começar, amanhã a gente termina. Então, não me julgue pela primeira parte, pelo primeiro episódio desta nossa série. Mas quem sou eu? Depois do Dinarte falar essas coisas, quero me apresentar. Meu nome é Marcos Henrique de Araújo, sou pastor há 32 anos, tenho 56 anos, estou casado com Iraci, minha querida esposa, há 31 anos, 11 meses e 15 dias. Eu sou pai de Raquel e Lucas, 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. E agora tem que segurar a emoção, né? Eu sou pastor da Julinha. Queridos, quando eu chego na igreja, eu recebo abraços, Ginarte. Eu não sou muito afeito a abraços. Quem conviveu comigo sabe. Mas o abraço da Julinha eu gosto. Um abraço carinhoso. Restaura minha vida. Porque tem uma pureza tão grande no coração dessa querida. E quando ela estende os braços, eu me sinto abraçado por Deus. Na vida dessa preciosa pessoa, que é a Julinha. Preparas uma mesa perante mim, um banquete, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui parece que o salmista está dizendo assim: tudo que Deus quer é isso aqui, uma comunhão. Que eu me assente à mesa com Ele, a mesa que Ele tem preparado para todos nós. E este é um grande privilégio. Eu creio que nós precisamos pensar que este privilégio gracioso, ele é para todos. Não há aqui este, aquele outro, todos. O Pai convida todos para a sua mesa. E o versículo seguinte diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. E Jesus disse: eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Creio que essa é a nossa esperança, né? Um dia nós assentarmos com eles no reino dos céus. Quero fazer uma breve introdução para falar sobre a história da redenção, numa perspectiva inclusiva, olhando hoje para o Antigo Testamento.
A gente tem que começar no começo, né? A Bíblia começa no começo. Diz, no princípio, Deus criou todas as coisas. E o versículo seguinte diz que havia caos. E Deus começou a colocar ordem. Primeiro dia, Ele faz surgir a luz, as trevas são distinguidas da luz. E Deus olha para aquilo e diz assim, bom, tov, bom. Segundo dia, tov, bom. Terceiro dia e tal. No último dia, quando Ele faz o primeiro casal, veja como Deus ama os casais, né? Deus faz o primeiro casal e Ele diz assim, Meod Tov. E se um mineiro fosse traduzir esse termo, ele ia dizer assim, e viu Deus tudo quanto fizera, e era bom demais da conta. Bom, Meod Tov significa excelente. Significa aquilo que você não precisa mais retocar nada. Sabe quando o artista termina a sua obra e diz assim, nem uma pincelada mais. Não tem retoque nenhum, está perfeito. Meu povo. E quem dera a história parasse aí, né? Mas a história da redenção continua dizendo que no belo dia, aquele mesmo casal incluso na harmonia original, pecou contra Deus. E o pecado é a forma da autoexclusão. É como nos autoexcluímos da graça de Deus. E o casal se autoexclui. Um dos primeiros versículos que eu aprendi na escola bíblica dominical, quando eu era criança, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Pecar é errar o alvo, é ficar aquém. É você não atingir o objetivo. Então, pelo pecado, nós ficamos aquém do propósito de Deus. Mas Paulo diz, destituídos estão. E o verbo usado por Paulo aí, no grego, significa aqueles que se atrasaram. Já viu o pessoal que vai para o Enem e chega atrasado e não consegue entrar? Exatamente isso. Todos chegaram atrasados, não conseguiram fazer o Enem da vida, o Enem da eternidade e foram desclassificados. Então, excluídos. Mas a história da redenção é a história da reinclusão. É a história de chamar de volta os que estavam fora para virem para o meio. Como o Eutico que estava lá na janela e caiu, ele é trazido para o meio, para a comunhão com o Pai, para a mesa do Pai. Algum tempo depois, nessa história, Jesus está na casa de um homem excluído pelos seus pecados, Zaqueu. Tomado pela cobiça. Mas quando Jesus está na sua casa, ele diz assim, este é um filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. E aí Jesus, em 8 palavras, diz a história da redenção de uma maneira resumida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aí você fala, mas Jesus é maravilhoso. Ele não precisa de muitas palavras. Em 8 palavras ele diz assim, eis aqui a história da redenção. Se um dia você quiser contar a história da redenção para o seu filho, diz, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Já está resumido ali. E aí, inspirado nisso, eu pensei, eu pretendo valer-me de 8 palavras. Hoje 4, amanhã mais 4. Palavras que resumem a história da redenção no Antigo Testamento. Cada uma dessas dá uma palestra de horas, mas eu quero ser bem sucinto. Berit é a primeira palavra que eu quero pensar do Antigo Testamento para falar sobre a história da redenção numa perspectiva inclusiva. Berit é a aliança. Robertson, em seu livro Cristo dos Pactos,
nos fala que há duas correntes de interpretação bíblica, majoritárias. Existe a perspectiva aliancista, que olha a Bíblia na perspectiva das inúmeras alianças de Deus com o seu povo. Existe a perspectiva dispensacionalista, que divide a história em dispensações. Robertson é aliancista. E uma das coisas que ele mais enfatiza em seu livro é: a aliança de Deus é sempre suzerana. E o que é isto? Significa que as alianças de Deus com a humanidade sempre são instituídas de cima para baixo. Deus não se sentou com Noé dizendo: Noé, fala aí os seus termos, eu falo os meus termos. Faz aí as suas promessas, que eu faço as minhas promessas. Deus falou para o primeiro casal, para Noé, Abraão, através de Moisés para todo Israel, a Davi, e na pessoa de Jesus Cristo, ele simplesmente instituiu. As alianças da Bíblia são alianças instituídas por Deus, apresentadas completamente, onde o homem então somente diz: eu aceito. Eu me sinto privilegiado em ter sido incluído nesta sua aliança suzerana. Se você olhar, prestar bem atenção, em todas as alianças Deus está estabelecendo os termos, as condições pelas quais a aliança será celebrada. Deus, quando vai celebrar uma aliança com Abraão, ele põe o Abraão para dormir. Está dizendo para ele assim: Abraão, esse negócio aí é entre mim e o seu descendente. Você dorme aí, porque a gente resolve a parada aqui. Observe que o ônus das alianças divinas são sempre de Deus. E o bônus dos aliançados com Deus. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente pensa assim: que coisa maravilhosa, a autoexclusão é toda nossa, a inclusão é toda dele. É Ele quem dá o primeiro passo, é Ele quem vem em nossa direção quando estamos envergonhados no pecado, nos escondendo dEle. É Ele que vai à casa do Zaqueu, é Ele que diz: hoje veio salvação a esta casa. É Ele que vê o cego que não pode vê-lo. É Ele que vai ao paralítico curá-lo quando o paralítico não pode se mover do seu lugar. Esse é o Deus da aliança. Teríamos muito mais a dizer sobre a aliança, porém eu quero focar neste aspecto. Deus escolheu nos incluir, Deus escolheu nos trazer para si por meio de aliança. E essas alianças não custam nada a nós, custaram tudo a Ele. Nós lembramos disso toda vez que comemoramos a Páscoa. A segunda palavra, a palavra Torá. Um teólogo me questionou: por que não Sadê? Eu falei: eu vejo Sadê, justiça, na Torá. A Torá é a lei, como assim nós traduzimos comumente. Porém, Matias Granzer, teólogo brasileiro, em seu artigo Caminho dos Justos e Perversos, exegese do Salmo 1, ele diz que a melhor tradução para Torá é instrução. E que a palavra lei, ela não contempla plenamente o conceito de Torá. E que a ideia de instrução é que Deus, por meio da lei ou da Torá, Ele veio dizer para nós o que Ele pensa, quem Ele é, quais são os seus valores e o que Ele deseja para todos nós. Então a lei, a Torá, que os judeus entendiam como o livro do Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, não é um conjunto de regras: não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. São histórias, são narrativas. São instruções para nós ali percebermos o que Deus pensa e o que Ele espera de nós.
E Paulo contextualiza a Torá dentro da aliança. Ele diz assim: Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Lá em Gálatas 3 ele começa a dizer isso. 430 anos depois, Deus dá os mandamentos através de Moisés. Os mandamentos não invalidam a aliança, pelo contrário, reforçam, porque esses são os termos da aliança, em especial para o povo de Israel, para que, obedecendo estas leis, eles se tornassem um povo especial, diferente das outras nações. Deuteronômio 4, 5 e 6 diz que a razão de ser da lei é para que o povo de Deus fosse um povo que brilhasse como uma cidade construída sobre uma montanha. Para que as nações olhassem para Israel e dissessem: que nação tem Deus tão maravilhoso, tem princípios, mandamentos tão sábios. Então a expectativa de Deus é que as pessoas olhassem para o povo israelita e dissessem: nós queremos o Deus, nós queremos esta lei para nós. Nós sabemos que eles fracassaram, mas esse era o ideal de Deus. E lá no meio, no coração da Torá, Moisés disse: olha, vocês ensinem suas crianças, dizendo assim: Adonai, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama Adonai de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E aí está o cerne, o coração da lei. Porque Deus nos criou para amar. Ele que é amor nos fez para amá-lo e para sermos objetos do seu amor. E a lei é exatamente uma forma extremamente poderosa de demonstrarmos o amor ao nosso Deus. E Deus amorosamente nos dá a sua lei para que vivamos dentro do ambiente seguro da proteção divina. Quando as pessoas se apegam à ideia de lei, achando que lei é um monte de proibições de um Deus sádico, não entenderam que lá no centro está o amor de Deus por nós e o amor que devemos expressar a Ele. Jesus disse: olha, o principal mandamento é isso aqui. Se você cumprir este, você cumpriu todos. Paulo reforça isso. Tiago é bem claro dizendo: olha, se você cumpre este mandamento, você já cumpriu toda a lei. Eu comparo a Torá ao coração humano. O coração humano é um órgão único. Porém, ele tem 2 ventrículos, 2 partes constituintes. E uma em consonância com a outra, funcionando perfeitamente. Nós podemos perceber na lei do Senhor 2 âmbitos claramente distinguíveis. A lei moral. A parte, vamos assim dizer, moral da lei, que diz, por exemplo, que a vida é preciosa, por isso diz: não matarás. Que diz que a propriedade alheia é digna de respeito, por isso diz: não furtarás. Que pai e mãe são dignos de honra, por isso diz: honra teu pai e tua mãe. Que o nome de Deus é santo, por isso diz: não toma o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. E assim por diante, nós poderíamos levar isso a todos os aspectos da lei e perceber a um aspecto, um apelo moral na lei. Para uma vida reta, correta, justa. O justo ama a lei do Senhor, é isso que o Salmo 119 diz o tempo todo. O primeiro salmo diz: é bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, no conselho deles, mas o prazer dele está na Torá. O prazer está na meditação e na obediência à lei do Senhor. Mas existe um outro aspecto, que é o aspecto cerimonial. É claro que ninguém iria conseguir obedecer plenamente à lei de Deus,
Por isso Deus disse assim: Moisés, olha, tem um dia específico no calendário que eu quero que vocês observem. Esse dia chamará o dia do Yom Kippur, o dia em que vocês farão um sacrifício de expiação. E os pecados serão perdoados. E vocês serão restaurados ao favor divino. A aliança será plenamente restabelecida. E vocês poderão viver na terra, desde que, bem cedinho, o sacerdote ofereça um sacrifício por si. E depois retorne e ofereça um sacrifício pelo povo. Então eu me aceitarei a Israel na minha presença e os manterei em sua terra. Vejam que esse aspecto cerimonial é exatamente para suprir a deficiência nossa. Paulo diz assim: há algum problema na lei? Não, a lei é santa, justa e boa, como Deus é santo, justo e bom. O problema sou eu. O problema somos nós. Mas a lei do Senhor permanece e ela tem esse aspecto moral e cerimonial. Mas é dentro do aspecto moral que existe uma subdivisão. E eu quero chamar a atenção de vocês para isto. Existe dentro da lei aquilo que nós podemos chamar de mandamentos de misericórdia. Você vai ver que a lei vai prescrever sobre diversas coisas. Você encontrou o boi do seu vizinho lá perdido, recolhe ele, devolve para o seu vizinho. Honestidade, justiça. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, não deixe de dar atenção ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Olha que preciosidade são estes mandamentos. Moisés presta atenção que na comunidade dos incluídos, sempre haverá pessoas que por circunstâncias adversas, talvez até mesmo por culpa sua, talvez por culpa de outros, ou das circunstâncias, estará em necessidade. E observe que há 3 grupos aí no meio da nação que facilmente podem ser colocados à parte, tirados da mesa, e vocês têm que incluí-los. É o órfão, é a viúva, é o estrangeiro.